E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação, beleza? Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar os estudos com Flexbox. Então se você está chegando aqui agora de paraquedas, saiba que essa já vai ser a aula 10, se não me engano. Vou conferir. Isso vai ser a aula 10 de um curso de desenvolvedor front-end. Aula 10 não, aula 11, né? Nós temos a nossa aula 11. Então, vamos nessa. Aula 11, Flexbox, parte 3. Depois eu busco uma maneira de renomear melhor, beleza? Mas vamos continuar aqui os estudos. Então, vamos reaproveitar o mesmo material que utilizamos na nossa última aula, né? Vamos só ir completando ele aqui. Então, recapitulando o que nós fizemos, criamos ali o container, né? Passamos aqui qual que vai ser o eixo principal e alinhamos os elementos de acordo com o eixo principal. Se ele for em coluna, e se ele for em linha, né, em row. Então, Justify Contents eu vou alinhar no eixo principal, Align Items eu vou alinhar no eixo perpendicular. Beleza? Então, vamos utilizar esse mesmo projeto para continuar os estudos aqui. Então, Flexbox parte 3. E vamos abrir aqui com o VS Code. Beleza, então já vamos até inclusive startar o nosso VS Code aqui, o nosso servidor, para vermos em tempo real. Então vamos montar aqui, abrir, beleza. Então hoje nós vamos ver mais algumas estruturas. Então eu vou voltar aqui para Hall, certo? Para a gente ter uma melhor experiência. Hall, e aqui, eu vou deixar assim? Posso deixar assim, posso deixar assim. Então repara no seguinte, não, minto, eu vou colocar o meu Align Items no meu Flex Start, no início do meu eixo aqui. E esses aqui também eu vou colocar no meu Flex Start também, no início, tudo no início. Eu nem precisaria colocar, na verdade, né? Mas vamos deixar ele aqui só para dizer que tá. Então agora é o seguinte, vai ter casos em que eu vou ter mais de um conteúdo, né? Vários conteúdos dentro do meu container e pode ser que ele não caiba dentro do container. Então nós temos também que ter uma forma de quebrar essa linha, né? De fazer com que essas divs, elas quebrem a linha. Como assim? Olha só, presta atenção. Eu vou duplicar essas boxes aqui de novo. Ó. Repare que eu selecionei tudo, né? Lembrando para duplicar, Alt Shift, tecla para baixo, ele duplica. Repara uma coisa, ele tá tudo cabendo aqui, só que ele vê que ele diminuiu um pouquinho para caber dentro do container. Ó, eu vou até diminuir o tamanho desse container, olha só. Ele tá com 100%, eu vou passar uma largura aqui para ele de 600 pixels. Deixa eu ver. Ó, repara que ele diminuiu o tamanho do container, né? Aproveitando que já estou aqui também, deixa eu dar um margem 0 alto aqui. 0 por quê, galera? 0 porque eu não quero nenhum espaçamento nem top nem bottom, apenas as laterais. Lembra disso? Na nossa aula de Box Model. Dá uma olhadinha lá, se ficou alguma dúvida. Então, olha, repara que ele diminuiu o tamanho das divs para poder caber, né, dentro do meu container. Só que eu não quero isso, eu quero que ao invés de ele diminuir, ele simplesmente quebre a linha, que ele caiba, né, aqui certinho. Então, eu vou passar uma propriedade que ela se chama Flex Wrap. Então, olha aqui, Flex Wrap, ou seja, quebra de linha, né? O wrap tem a ver com esse negócio de quebra. Então, vamos seguir a mesma pegada. Vamos pegar aqui no tradutor e colocar aqui wrap. O que significa wrap? Ó? Enrolar, envolver, cobrir. Então, é basicamente isso. Né? E tanto é que até aqui no VS Code, ó, quando a gente vai naquela opção de ele quebrar a linha, o nome é word wrap, né? Meio que quebrar as palavras. Então, o wrap está relacionado a isso, né? A quebra de linha aí. Então, vou passar aqui, ó, um flex wrap. E eu posso utilizar ou no wrap, ou seja, não quebre, o wrap para quebrar, ou o wrap reverse para ele quebrar e ainda inverter a ordem. Então, olha aqui, vou dar um flex wrap para ele quebrar. Então, quando eu faço isso, ó, repara que ele automaticamente já quebrou a linha aqui para baixo, né? Então, ele vai fazer com que o meu container caiba certinho aqui dentro, sem ter que ficar diminuindo. E olha que bacana, aqui eu ainda posso misturar tudo que a gente já aprendeu até agora. Ah não, eu quero que esses elementos eles fiquem no centro da página. Então no centro do meu eixo principal, que é a linha. Então, puf, tudo no centro. Olha como já ficou com uma aparência mais bacana. Ah não, eu quero que eles fiquem também no centro do meu container. Então, ó, vou colocar aqui meu Align Items no centro do container. Então, ó, minhas divs já estão aqui. Imagina, se isso aqui fossem imagens, né? Podemos colocar imagens aqui e meio que montar um álbum. Tá saindo alguma coisa, né? Vamos duplicar aqui de novo, ó. Deixa eu duplicar mais 3 vezes, bora ver o que acontece. Eita. Então, Alt Shift para baixo.
Ó, repara que ele vai fazendo para caber dentro do container. E isso vai acontecendo, né? Enquanto ele couber. Claro que chega um momento que pode não fazer sentido. É uma coisa que você tem que abrir os olhos e expandir a mente, né? Não, você não pode ver isso aqui e achar que vai ser assim para sempre. Não, cada projeto é uma coisa, cada caso é um caso. Beleza? Você só tem que entender o conceito. Depois que entender o conceito, a teoria, vai ficar tudo mais fácil, mais prático. Beleza? Então, flex wrap para eu quebrar uma linha. Beleza? Simples assim. E além disso, eu tenho uma propriedade muito bacana, ó, que ela é chamada flex flow. O que é o flex flow? Bom, ele simplesmente ele é uma tag que ele é uma propriedade que eu utilizo para definir tanto o flex direction quanto o flex wrap, tudo num comando só. Como assim? Olha aqui, ó, vou passar o meu flex flow. E aí aqui, ó, por padrão ele pergunta, qual que vai ser o eixo principal? Vai ser roll e Ctrl espaço, ó. Qual vai ser ele vai quebrar a linha ou ele não vai quebrar a linha? Ele vai quebrar a linha. Então, roll wrap. E aí fazendo isso, ó, eu posso até apagar aqui o meu flex direction. Eu vou comentar, né, ó. Ctrl, dois pontos. E o meu flex wrap. Então esse flex flow ele serve justamente para isso, né? Para eu definir em uma linha só o meu flex wrap e o meu flex direction. Beleza, gente? Então, vamos anotar isso que a gente já aprendeu até agora? Então vamos aqui, Ctrl, ponto e vírgula, para ele acrescentar o comentário. Nós vimos aqui nessa aula o meu flex wrap, utilizado quando se deseja que as divs quebrem para a linha de baixo, podendo ser wrap, no wrap e o wrap reverse. Lembrando que ele só vai, o wrap reverse ele só vai quebrar e vai inverter, né? Então se eu botar aqui, ó, wrap reverse, igual tava. Então ele, puf, quebrou, só que inverteu, né? Ficou as duas aqui em cima e essas aqui embaixo. Deu uma aparência bacana também, né? Então como vocês podem ver, é tudo você vai brincando. Você vai vendo o que vai acontecendo e assim você vai aprendendo, você vai absorvendo o conteúdo. Por isso que eu sempre falo, sempre pratique. Se você só olhar o curso e não fizer, você não vai aprender. Beleza? Isso aqui você só vai aprender fazendo. Então, vamos ver mais uma propriedade aqui bacana para essa aula. Então, vimos aqui o flex wrap, flex flow, e agora nós também temos o align contents. O que é esse align contents? Bom, quando existe uma quebra de linha, eu posso alinhar esses elementos de acordo com a minha quebra de linha. Como assim? Presta atenção aqui. Eu vou dar um align contents. Align content center, por exemplo. Então, ó, ele vai alinhar todas as minhas divs no centro. Por quê? Porque esse align contents é utilizado apenas quando existe uma quebra de linha, tá? Quando existe uma quebra de linha, ele vai funcionar. Agora, se não tiver uma quebra de linha, nem adianta. Existem propriedades que elas só vão funcionar caso existem outras ativas, beleza? Align content só funciona se tiver uma quebra de linha. Se não tiver uma quebra de linha, ó, vou botar aqui no wrap. Não faz nem sentido, né? Porque ele não vai quebrar ali, então não tem por que ele alinhar no centro. Beleza? Aqui ele está no centro por quê? Porque ele está no centro da minha linha e no centro do meu eixo perpendicular, né? Que é, no caso aqui, na coluna, né? Tá no centro da coluna. Se eu colocar aqui no Align Items Flex Start, por exemplo, que é o padrão, né? Olha lá, ele já até vai pro início. Se eu botar Flex End, ele vai pro final. Beleza? Não tem nada a ver com Align Contents ali. Agora, quando existe uma quebra de linha, aí sim, ó, ele vai alinhar. Aí, por exemplo, aqui não, já tem outras propriedades. Eu posso utilizar aquelas outras. Por exemplo, se eu der aqui um Flex End no final, então lá, ele vai alinhar todas as minhas caixas que quebraram no final. Se eu der aqui um Flex Start no início, né, como já vimos, Center, ele centraliza. E aqui, ó, eu já posso utilizar o Space Between ou o Space Around. E, ó, repara que ele me deu um espaçamento entre eles aqui, né, ó, pra ficar uniforme. Se eu der aqui também um Space Between, ó, ele também vai deixar um espaço entre eles, né? Vai grudar nas bordas e vai deixar um espaço entre eles. E o Space Evening também. Olha lá, vai deixar um espacinho um pouquinho maior, mas tá aí, beleza? Então, Align Contents vai ser utilizado quando existir uma quebra de linha. Então, você pode estar assim nessa aula, pode estar pensando, putz, isso aí é muito complicado, não vou aprender nada.
Lembre-se que eu estou passando primeiro a teoria. Aqui estamos vendo o quê? Só divs com cores, né? Não estamos vendo nada demais. Quando a gente for partir para criar um site de fato, criar estruturas, aí vocês vão ver que tudo isso aqui vai fazer muito mais sentido, beleza? Guarda aí, não desiste. Então vamos anotar o que a gente aprendeu aqui, ó. Align Contents. Alinha os elementos no eixo perpendicular, né? Ou seja, ele vai alinhar no eixo contrário. Beleza? Ele vai alinhar sempre no eixo contrário que tá. Se ele é na linha, então ele vai alinhar... Repara que ele tá olhando sempre aqui na vertical, né? Se eu der aqui um center, ele vai colocar no centro de onde? No centro do eixo vertical, né? No centro do eixo contrário. Olha lá. Beleza? Então, alinha os elementos no eixo perpendicular quando existe uma quebra de linha. Beleza, galera? Então, esse aqui é o Align Contents. E pra gente fechar essa nossa aula, com mais uma propriedade aqui bem tranquila, eu também quero, digamos que, ó, eu quisesse gerar um espaçamento entre eles aqui, ó, tá muito grudadinho, né? Eu não quero isso aqui, eu quero um espaçamento. Quando nós vimos isso nas nossas aulas anteriores, o que é o espaçamento externo? É a margem, não é? Só que quando eu dou um display, um flexbox, característica de flexbox pro meu container, ele tem uma outra propriedade para espaçar, que é o gap. Então, quando eu passo um gap aqui de, por exemplo, 20 pixels, então, olha lá, ele vai deixar um espaçamento entre eles de 20 pixels. Beleza? E lembrando que esse espaçamento ele pode ser tanto na linha quanto na coluna. Então, eu posso dizer aqui, ó, row gap, ou seja, na linha de 20 pixels. 20 pixels. Então, ó, ele vai espaçar apenas aqui na linha. Como eu posso passar um column gap. Um column gap de 10 pixels, por exemplo. Então, olha lá, ele vai dar um espaçamento de 10 aqui na coluna e de 20 na linha. E ainda posso fazer o seguinte, ó, eu posso passar tanto na linha quanto na coluna de uma vez só. Então, eu vou dar só um column aqui, só um gap, vou passar aqui 20 pixels e 10 pixels. Fazendo isso, ó, ele vai deixar o mesmo resultado. Por quê? Porque é 20 pixels na linha e 10 pixels na coluna. Se eu comentar isso aqui, ó, ele vai permanecer do mesmo jeito. Beleza? Então, vamos anotar aqui também essa propriedade. Gap gera um espaçamento entre as divs de um container. E repare aqui, galera, que eu sempre vou utilizar container porque esse é o padrão que utilizamos para poder aprender, tá? Vocês vão ver, claro que eu tenho certeza que vocês vão pesquisar em outras fontes, e vocês vão ver que todas as fontes que vocês vão ver, eles vão utilizar, geralmente, 90% dos casos, container. Porque fica mais fácil a compreensão, né? Você tem um container com várias caixas dentro. Beleza, galera? Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula, Align Contents, eu vou alinhar no eixo perpendicular quando existe uma quebra de linha, certo? Só vai funcionar quando existir uma quebra de linha. O meu Flex Flow, que ele vai definir tanto o Flex Direction quanto o Flex Wrap numa linha só, né? Num comando só. E o meu Gap, que é para gerar um espaçamento entre as minhas divs. Pode ser um row gap, um espaçamento só na linha, e um column gap, um espaçamento na coluna. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, que se eu não responder, algum colega vai responder, pode ter certeza. Deixe um like nesse vídeo, né, para ajudar aqui na divulgação, e se inscreva aqui no canal para você receber conteúdo de programação. Beleza? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar aqui entendendo um pouquinho mais. Então, nos vemos lá.